Fala galera, beleza? Voltando aqui à nossa série explicando por que a análise técnica e gráfica convencional não funciona. Então hoje a gente vai falar sobre as 4 fases do mercado, vamos falar sobre leis de oferta e demanda e vamos falar sobre por que o mercado não sobe porque estão comprando e não cai porque estão vendendo. Então vamos lá. Vamos aqui que eu vou mostrar para vocês a primeira questão, que são as 4 fases do mercado. Chega aí. Então, galera, a primeira coisa que vocês têm que entender é isso aqui, ó. O mercado, ele trabalha em 4 fases: consolidação, tendência de alta, consolidação, tendência de baixa, consolidação, tendência de alta, consolidação, tendência de baixa, certo? Uma coisa importante de vocês prestarem atenção é o seguinte: vocês vão ver que essas consolidações elas ocorrem na maioria das vezes em regiões iguais para trás e para frente. O que eu quero dizer com isso? São regiões de interesse de negociação, certo? Aqui, ó. Isso é a primeira coisa que vocês têm que se atentar. Então, quando a gente olha lá para trás e a gente vê uma região consolidada aqui, ó, certo? Que provavelmente foi uma montagem de posição, ou, né, independente disso, é um equilíbrio entre forças de oferta e demanda, isso nos demonstra que existe um interesse em negociar essa região. E o que a gente vai enxergar? A gente vai marcar essa região, tá? Aqui, ó. E lá para frente, na grande maioria das vezes, a gente vai ver o mercado saindo dessa posição e quando o mercado volta, ele tende a negociar nessa região de novo. Talvez não exatamente em cima da mesma linha. O que a gente tem que entender é que o mercado ele é uma região, né? Ele não é uma linha. Mas você vai ver que ele sempre, que na maioria das vezes, ele vai buscar essa região para negociar de novo. Até quando, Felipe? Até que não tenham mais interesse nessa região. E aí vocês vão ver os preços fazerem isso aqui, ó. Ao invés dos preços virem e negociarem de novo essa região, os preços vão vir e simplesmente vão passar direto por isso aqui. Tá bom? Tanto para cima quanto para baixo. Então essa é a primeira coisa que vocês devem considerar. A segunda coisa que a gente falou, pessoal, é exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Isso aqui é um DOM, né? Um instrumento onde a gente vê justamente as negociações acontecendo. Então é isso que eu quis dizer para vocês, ó. O mercado, ele sobe em busca de liquidez, ou seja, quem está querendo comprar aqui nesse nível de preço, se não acha liquidez nesses níveis de preço, ele tem que fazer o quê? Ele tem que agredir mais acima, ou mais acima, ou mais acima, até ele conseguir consumir tudo que ele tem aqui. Então o mercado sobe porque os players que estão agredindo na compra, porque quem quer comprar está aceitando comprar pior, está aceitando comprar mais caro, os agressores. E o mercado cai, né? A mesma coisa, ó. Se o cara quer vender aqui nesse nível de preço e ele não acha liquidez nesses níveis de preço, o que ele tem que fazer? Ele tem que vir agredindo mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, no caso aqui, né? Até conseguir liquidar tudo que ele tem para liquidar aqui, até conseguir vender tudo que ele tem para vender aqui. Então, nesse momento, o mercado cai, por quê? Porque os vendedores estão aceitando vender mais barato, estão piorando os seus preços para vender mais barato em busca de liquidez. Então, o mercado ele trabalha sobre pressão de oferta e pressão de demanda, certo? Sempre em busca de quê, pessoal? De liquidez, tá? Então esse é o primeiro ponto e o mais básico para a gente começar essa série, para vocês entenderem como a evolução dos preços, como a formação dos preços realmente funciona no mercado financeiro. E aí vocês vão ver que não tem nada a ver com figurinha geométrica, com setup engessado. Se você não entender, se vocês não entenderem o consumo de liquidez, pessoal, tá? Como que o mercado está trabalhando para buscar liquidez na compra e na venda, cara, tudo que vocês usarem vai estar completamente fora de contexto e vocês vão errar muito até conseguir acertar uma. Tá joia?
Vocês entenderam então, galera, que o mercado ele trabalha buscando liquidez. E ele busca liquidez em regiões de preço que esses players têm interesse em negociar. Então, quando a gente fala sobre as leis de oferta e demanda, o mercado anda sob a pressão da oferta ou da demanda. Então o mercado sobe porque existe uma pressão de demanda maior e o mercado cai porque existe uma pressão de demanda menor. Então quando esses caras ficam falando aí fora que o mercado sobe porque estão comprando ou cai porque estão vendendo, cara, o mercado é uma matemática de soma zero. Para um comprar, um tem que vender. Não existe só gente vendendo ou só gente comprando. O que existe são agressões compradoras e agressões vendedoras que carregam o preço em busca de liquidez em outros níveis de preço. Então, quando você vê o preço subindo, na verdade o que acontece é que os compradores estão aceitando pagar mais caro em busca de liquidez. E quando você vê o preço caindo, é que os vendedores estão aceitando vender mais barato em busca de liquidez. Certo? E eles vão buscar liquidez nos níveis de preço onde tem liquidez. Porque se eles não conseguem liquidez suficiente naquele nível de preço, eles têm que avançar suas posições, eles têm que avançar suas negociações para buscar liquidez para serem negociados. Tá? Então, quando a gente olha lá um mercado consolidado, na verdade o que a gente tem ali é um equilíbrio entre as forças de oferta e demanda. Então agora, você sabendo disso, você foge um pouco dessa loucura, dessa coisa engessada que é, não, agora o mercado está consolidado porque aqui é uma região que o mercado parou. Não, cara, agora você já sabe o porquê de um mercado ficar consolidado. Ali é onde os players estão tomando decisão. Muitas vezes ali são regiões onde os players estão montando suas posições. Ou seja, se você é um cara que gosta de operar tendências, espera a definição dessas regiões para que você saiba exatamente onde os preços estão avançando e para que lado que eles estão avançando. Porque, na verdade, igual a gente falou agora, a consolidação é o equilíbrio dessas forças de oferta e demanda. Já a tendência é o desequilíbrio dessas forças. Então, sabendo disso agora, você consegue antecipar muito mais a determinação do perfil de mercado, se é um mercado consolidado ou se é um mercado em tendência, em função de saber o que está acontecendo com os preços. Entendeu por que agora que o seu setup de figurinha geométrica, a grande maioria das vezes, não funciona? Porque ele não consegue se ajustar a esses contextos e ele não consegue se ajustar a essas mudanças, essas variáveis do mercado, da evolução do preço do mercado. Entendeu? Então fuja de setups engessados. Entenda a lógica da formação dos preços. Compreenda a evolução dos preços para a formação do mercado. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre a formação dessas figuras geométricas, por que as pessoas falam que funciona, por que não funciona, onde elas funcionam e onde elas não funcionam. E vocês vão ver que muito mais importante do que ficar prestando atenção no ombro, cabeça ao ombro, xícara alça, panela não sei do que, topo duplo invertido não sei da onde. Mais importante que isso é entender o consumo de liquidez em relação ao contexto que o mercado está trabalhando, as regiões onde o mercado está trabalhando e qual direção que o mercado está buscando tomar, qual o sentimento de mercado a partir daquela região. E vocês vão ver que vocês vão ficar muito mais libertos, muito mais livres para tomar decisão. E eu garanto a vocês que só assistindo essas aulas aqui, vocês já vão conseguir fugir dessa coisa de setup engessado e figurinha geométrica que não funciona definitivamente e já vão conseguir tomar decisões muito mais eficientes, muito mais eficazes, muito mais lucrativas e com um índice de acerto muito mais alto. Então acompanhe as próximas aulas aqui que a gente vai fazer uma série disso. Por que a análise técnica e gráfica convencional não funciona e nunca vai funcionar? Primeira lição, está fora de contexto. Segunda lição, ela não se adapta aos princípios de mercado. Ela não se adapta à mudança de perfil, à mudança das variáveis, à mudança de contexto. E com isso você vai errar muitas vezes antes de acertar uma. Tá joia? Sucesso e sorte a todos sempre. Nos vemos no topo.